Oi, tudo bem com você? Olha, eu gosto mesmo de contar histórias positivas e inspiradoras. Por isso eu não gostava muito de contar minha história, mas eu cheguei à conclusão que a minha história pode ser inspiradora para algumas pessoas que de repente passaram ou passam pelas mesmas dificuldades, né, que eu passei. Então, vamos lá, né? Bom, eu nasci numa família simples, né, modesta, papai, mamãe, minha irmã, eu sou a mais velha de duas irmãs e cachorrinhos. A nossa similaridade de família de margarina termina aí, né? Porque a gente era bem modesto, na época que eu nasci minha mãe não trabalhava, mais tarde ela tentou complementar a renda da casa trabalhando de diarista. Meu pai sempre teve trabalhos como porteiro, zelador, faxineiro, enfim, né? Sempre fomos modestos. Depois, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, nós nos mudamos, né? E aí a modéstia aumentou, né? Chegando assim, a gente comia arroz com cebola, e eu vou te falar, acho que é por isso que eu gosto muito de cebola, né? Mas eu sempre fui interessada em conhecimento. Pra mim, realmente, naquele momento, eu estava bem, muito bem. Porque as coisas que eu queria buscar eu encontrava, né, na medida do possível, na medida que eu tinha acesso, né. A gente chegou até num momento em que minha mãe estava repartindo assim o último bocadinho de arroz entre mim, minha irmã e ela. E nessa mesma tarde a gente ganhou uma doação de uma cesta básica em que os irmãos da igreja se reuniram e deram pra gente. Foi muito bom, né? Nossa, que legal, né? A gente tinha comida. A minha mãe, na verdade, é que sentiu, nossa e tal, e eu, por mim, estava ok, tudo bem. Eu sempre, desde pequena, me interessava por desenvolvimento pessoal. É até diferente de ser uma criança gostar de desenvolvimento pessoal, mas sim, era meu interesse, sempre desenvolvimento pessoal, né? Na escola, eu era até que razoável, mas o que eu gostava mesmo era livros de desenvolvimento. Eu gostava de línguas. Eu lembro que eu, assim, na pré-adolescência, eu li um livro, assim, li e reli várias vezes. O livro A Psicologia do Êxito, de Alberto Montalvão. É um livro de 1975. E eu gostava da matéria, né? É um livro que, naquela época, hoje, as pessoas diriam que é uma reunião de conhecimentos de psicologia, junto com PNL, enfim, né, o desenvolvimento da mente, né, e eu, puxa, né, eu gostava muito disso, né, acho que eu tinha um tino de ser coach desde pequena. Daí, né, depois, na adolescência, eu cresci, me desenvolvi, comecei a trabalhar, né, como pessoas de família humilde, né, começa a trabalhar e tal. E aí, como se não bastasse, moradora de periferia, filha de nordestina, humilde, eu inventei de ser mãe solteira. Pois é, eu tive 2 filhos lindos, maravilhosos, adoro os meus filhos. Graças a Deus eles são excelentes, esforçados, são pessoas de bem, né? E realmente são pessoas que me deixam grata na forma como eu desenvolvi, que é o nosso relacionamento, né? E claro, eu segui na vida, né? Isso não foi cor-de-rosa, não, né? Eu segui na vida levando toda essa negatividade que a sociedade tinha contra mim. Aí veio mesmo, né? Aí realmente veio aqueles comentários, pessoas que aparentemente se aproximam de você, mas quando vem a sua história se afastam. E isso atrasou um pouco minha formação do ensino médio, né? Mas enfim, graças a Deus terminei o ensino médio, sempre tive apoio para criar os meus filhos, até que veio a mudança da sociedade no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi a popularização da internet, né? Então, com a popularização da internet, aí sim, eu aprendi línguas, aprendi até consertar meu computador, boas maneiras, né? Uma coisa que tinha me chamado a atenção, eu até não mencionei antes, né? Quando eu era pré-adolescente, né, ainda tava ali na época, a gente falava no ginásio, né, que hoje é o ensino médio, né, não, Fundamental 2, hoje é o Fundamental 2.
Então, quando eu tava no ginásio, eu lembro que eu li uma reportagem da Veja, meu pai como zelador, ele tinha acesso, né, a revistas e tal, sempre adorei ler publicações. E aí tava contando a história de uma menina que ela tinha fila de espera de empresas, né? Não, hoje eu até peguei essa reportagem e vi assim, tipo, a menina, ela só sabia falar alemão e tinha alguma coisinha a mais, né? Hoje o currículo dela não é tão especial assim, mas naquela época, na minha época, no final dos anos 80, né, na época dos anos 90, era um super currículo. O que me fez perceber é o conhecimento que abre portas, né, é o entender, é o dominar algum assunto. Sempre me deixou curiosa. Mas voltando lá, pra minha época, eu muito jovem, né, mãe, eu segui um pouco, aí eu realmente, a minha força de vontade, a minha animação, ela caiu um pouquinho. Realmente não é muito fácil para uma garota não muito preparada ser mãe e aguentar aquilo que a sociedade espera e prepara para você, né? Mas ok, foi uma fase. E uma fase que eu superei graças à música. Foi nessa época que eu comecei a cantar em coral. Daí eu sentei naquele coral, vi aquelas vozes lindas que desde criança eu ficava encantada. Eu via, nossa, as pessoas estão cantando juntas a mesma música, mas tem alguma coisa diferente, tem vozes diferentes, né? E realmente, né, num coral, cada um faz uma coisa e se combina. Aquilo me encantava, né? Eu como criança, aquilo... Daí, quando eu entrei num coral, né, eu recebi aquela partitura, eu falava assim, nossa, eu tenho que aprender isso. Como assim? Se uma pessoa lá no Chile, ou na China, na Argentina, ou na Europa, pegar essa partitura, ela vai entender essa melodia. Então, eu tenho que aprender a ler isso, horas. Foi aí o meu interesse. Aí eu comecei a estudar música, né, com esse próprio professor, né, eu começava a estudar música, tal, ele me ensinava, que legal, aí eu comecei, foi bem assim, aquela coisa de bolinha pra cima e tal, era o desenho das partituras, até que um dia houve assim uma questão ali no coral, né, e eu organizei assim, normalmente, naturalmente, o regente virou assim pra mim e falou assim, olha, um dia você vai ser uma grande gerente, uma ótima regente, porque você é uma ótima líder. Nossa, aquilo bateu no coração com uma força, eu falei assim, quem eu? Uma líder? Como assim, né? Ele sabe de onde eu vim, né? E aí, de repente, eu parei e pensei assim, peraí, eu sei de onde eu vim. Ele viu uma pessoa capacitada. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar mais ainda, né? Até que eu conheci o Centro de Estudos Musicais, quer dizer, virou Centro de Estudos Musicais, mas voltou a ser ULM, né? Que é a Universidade Livre de Música Tom Jobim. Eu estudei um tempo lá no Bom Retiro, regência coral. Eu estudei com o Marco Júlio Sergel, depois eu estudei com o Sérgio Igor Schné. Né? Esses são os meus principais professores. Quando a gente entra na escola de música, para quem não sabe, a gente tem vários professores, né? De ritmo, contraponto, leitura melódica, leitura rítmica, enfim. Mas os principais de regência foram esses dois, né? Tive canto com Marta Mauler, que era excelente, enfim. E aí, então, eu comecei a me desenvolver. Então, aí eu busquei mais ainda a música, comecei a cantar em corais. Eu cheguei a cantar na USESP, cheguei a cantar no Teatro Municipal, no Teatro São Pedro. A gente fazia missas maravilhosas nas igrejas do centro. A gente cantou no Memorial da América Latina. E em paralelo, eu entrei em outro coral. A gente viajou, assim, o Brasil, várias cidades de São Paulo, Paraná, chegamos no Maranhão, Rio de Janeiro, fui várias vezes ao Rio de Janeiro. E foi uma época muito boa. Fiz alguns cursos, né, pra trabalhar em outras coisas em paralelo, né. E continuei me envolvendo na música. Até que um tempo, né, depois de um tempo, me apareceu a oportunidade de ir para a Europa, né, e eu morei 3 meses na Noruega. Foi maravilhoso entender, compreender como as pessoas fazem as coisas diferentes e o que era importante para elas. Isso foi muito legal, né? Eu tive contato com a música regional, mas também com música lírica.
moda, arquitetura. Nossa, eu me encantei com a arquitetura dos nórdicos. Você sabe, tinha horas que eu me sentia dentro de um cartão postal. Foi encantador, né? Mas uma experiência que eu tive na Europa foi: você tem que ter dinheiro. Enfim, que eu era encantada com o conhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito, né? O dinheiro tava lá, embaixo, né? E aí eu realmente preciso ter dinheiro. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu deixei a música um pouco de lado. 12 anos de música. 12 ou 14 anos de música, deixei um pouco de lado. E aí eu voltei e fiz outra faculdade. Aí eu fiz a faculdade de administração. Me formei em administração, já emendei a pós-graduação em liderança. E aí entrei numa multinacional, né? Também tive oportunidades de desenvolvimento, né? Cresci em cargos e tal. E antes de sair eu também liderava pessoas, né? E, gente, nessa minha vida de liderança de pessoas, a diferença de liderar um coral de uma empresa é que a gente trabalha com egos. A empresa tem um perfil diferente porque muitos estão ali pelo dinheiro. No coral, todos estão ali por prazer. Só que como ele está ali por prazer, ele merece reconhecimento. Olha, eu sou a estrelinha aqui dentro. E é bem assim, delicado lidar com esse tipo de humor, né? Alguns traços de liderança são iguais para todas as pessoas. Então, é uma gama variada. Mas eu sempre fui apaixonada por pessoas. Sempre fui apaixonada por desenvolvimento de pessoas, por trabalho em equipe. Trabalho em equipe me emociona. Hoje, depois dessa trajetória, de tudo que eu passei, eu não quis ressaltar coisas muito negativas, porque primeiro que eu não guardo tristezas por isso. É lógico, eu tenho as minhas marcas, né? Não sou Alice no País das Maravilhas, né? O foco que eu quero colocar aqui pra vocês é que a minha história faz de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu estou dominando o meu negócio, eu estou tanto preparada como capacitada, busquei estudo, capacitação, o próprio curso de coaching, e não parei não, ainda tem muitas outras coisas que eu quero fazer, é um conhecimento que eu não quero parar nunca. Né? Que eu quero levar pro resto da minha vida. Eu desde criança falava, eu não quero ser capa da Capricho, eu quero ser capa da Veja. O que me importa é o conhecimento, é ser valorizada por aquilo que eu sou. E quando você faz alguma coisa muito bem, que você tem conhecimento e prova realmente que você é capaz disso, não interessa de onde você veio. Então, pois é, eu quis repartir um pouco da onde eu vim, né, e aquilo que me tornei. Né? Hoje eu me admiro muito. Hoje eu me admiro, assim, 1000%. Realmente, assim como eu admiro histórias de muitas pessoas, né? E eu sigo positivamente. Então, meu querido, minha querida, não existe sofrimento eterno. O que existe é pessoas que desistem de si mesmas. Eu já cheguei pertinho assim de desistir de mim. Eu já cheguei assim muito perto de desistir de mim. Ainda bem que isso não aconteceu. Ainda bem que isso não aconteceu. Hoje eu sei, eu tenho plena consciência que eu tenho muito a acrescentar no mundo. Tenha essa consciência também. No momento em que você achar a sua missão e a sua visão, você vai ter certeza plena do seu papel no mundo. Isso é mega importante. E isso é o que justifica, né, a sua luta. Né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Esse é o meu trabalho. Buscar com que vocês achem sentido na sua vida. Né? Buscar que você ache sentido na sua vida. Eu passei por uma história um pouco sensibilizante. Mas hoje eu tô aqui. Amanhã eu não vou estar aqui no mesmo lugar, eu vou estar mais além. Eu honro a minha história, gosto da minha história, agradeço pela minha trajetória e eu estou repartindo com você. Eu espero que essa história te inspire e até a próxima!